Você já liderou alguém que parecia sabotar todo o esforço da equipe? Ou teve que lidar com algum colaborador que espalha fofocas, mina sua autoridade e ainda se faz de vítima? A verdade é que todo líder, mais cedo ou mais tarde, vai enfrentar pessoas assim. E o jeito como você lida com esse tipo de situação pode definir o seu sucesso ou a sua queda como líder. Para quem ainda não me conhece, eu sou Adalberto Chagas. Sou engenheiro, consultor, conselheiro, professor e mentor de líderes que estão buscando mais resultados, confiança e clareza na liderança. E ao longo de mais de 30 anos de carreira, eu já comandei equipes técnicas, equipes multidisciplinares, projetos de grande porte e também orientei novos líderes em empresas públicas e privadas. E hoje eu compartilho esse conhecimento com você. E para aprofundar ainda mais esse tema, eu trago aqui um pensamento de um especialista em comportamento organizacional, que era o Stephen Robbins. Ele é autor do clássico Comportamento Organizacional, que diz que muitas vezes o problema não está nas tarefas ou nos processos, mas nos relacionamentos interpessoais e na forma como os líderes lidam com as diferenças. Então, se você quer aprender como lidar com colaboradores difíceis, sem perder a autoridade, fica aqui comigo até o final deste vídeo, porque além de te mostrar os 3 perfis mais problemáticos que costumam aparecer nas equipes, eu ainda vou te dar as estratégias práticas para você virar esse jogo. Muitos líderes iniciantes, até mesmo aqueles que já têm alguma experiência em liderança, acreditam que liderar é apenas distribuir tarefas, ou cobrar resultados e manter a ordem da equipe. Mas não é só isso. Logo, eles acabam descobrindo que a parte mais complexa da liderança não são os processos, nem os relatórios, são as pessoas. E pior, são aqueles que não colaboram, que resistem e que inclusive eles jogam contra a organização como um todo. Você dá oportunidade, você orienta, conversa, nada muda. Aí é onde vem aquela frustração, que você começa a duvidar de si mesmo. Será que eu sou bom? Será que esse time me respeita como eu gostaria? Ou não me respeita? Como que eu posso manter a produtividade se todo dia alguém cria aquele clima pesado, negativo na equipe? A consequência disso é uma liderança insegura, reativa e às vezes até silenciosa, porque o líder acaba engolindo sapos e se isola, ou ele acaba explodindo, perde a confiança na equipe e até acaba desenvolvendo doenças como burnout. Mas esse não é o caminho. Eu vou deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, que o erro ele não está em ter pessoas difíceis na equipe. Isso é inevitável em qualquer instituição, em qualquer empresa. O erro é quando você não sabe lidar com elas. E muitos não sabem mesmo. E os erros que o líder acaba cometendo é tentar ignorar o problema, achando que ele vai desaparecer da noite para o dia. Ou então, eles partem para aquele lado rígido, extremo, criando uma resistência maior ainda e impactando os demais membros da equipe. Ou então aquela questão do tentar ser bonzinho demais, como eu comentei num outro vídeo, você não pode nem ser muito rígido e nem ser muito bonzinho, porque aí sim você vai perder de vez a autoridade. Resultado, colaborador difícil acaba ganhando espaço, a equipe perde o respeito por você e você acaba entrando em maus lençóis. O que você deve seguir é outro caminho, é outra vertente, onde você tem que identificar, ter claro quem são esses perfis tóxicos e usar das ferramentas certas para você poder agir com inteligência, firmeza, com estratégia nessa situação. É exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Quem são os 3 tipos tóxicos que contaminam uma equipe? E o primeiro tipo de colaborador difícil é o famoso o sabe-tudo resistente. É aquele funcionário que ele questiona tudo o que você diz. Ele sempre acha que sabe mais que você. Ele despreza as orientações e tenta impor que tenha que ser da forma dele as coisas. Se não for do jeito dele, não funciona. E ele ainda tenta ganhar os outros colegas para criar aquela espécie de mini resistência contra a sua liderança.
esse tipo de colaborador, ele até, não se enganem, muitas vezes ele tem boas competências técnicas, ele é um cara tecnicamente competente. Ele acaba usando isso como escudo para resistir à liderança e não colaborar com o time. Mas, Adalberto, como é que eu lido com esse tipo de colaborador? Vamos lá. Evite confrontos diretos na frente dos colegas, pois isso só alimenta o ego dele. Chama para uma conversa individual, mas com escuta ativa, mas sendo firme nos limites que você vai impor. Reforce que você valoriza a experiência dele, mas que as decisões precisam ser respeitadas. O mais importante, comece a dar responsabilidade e tenha uma cobrança clara em cima dessas responsabilidades para ele. E registre e acompanhe todos os resultados. Mas e aí? Você já liderou alguém assim? Você já conhece algum colaborador, colega de equipe ou subordinado que tem esta característica do sabe tudo e que vivia puxando o time para trás na retranca? Comenta aqui embaixo qual foi essa situação mais difícil que você já enfrentou com esse tipo de perfil. Vamos trocar experiências, porque assim a gente aprende com a realidade um dos outros e a gente fortalece a liderança de todos. Perfeito? Todos acompanhando? Porque agora nós temos o segundo tipo, que é o famoso desmotivado crônico. Sabe aquela pessoa, ela chega no horário, ela faz o seu horário, cumpre, mas sem brilho no olhar, sem impacto, mais do mesmo. Cumpre no automático as tarefas, mas sem vontade nenhuma. Ela nunca te dá uma sugestão, nunca sugere nada. Ela evita responsabilidades e raramente ela se engaja com a equipe. Esse perfil, ele pode surgir por vários motivos. Problemas pessoais, desalinhamento com os valores da empresa ou até mesmo uma liderança anterior mal conduzida. O que você precisa tomar cuidado é que não é a sua liderança mal conduzida que está gerando isso. Só que o risco é grande. Esse colaborador, porque se você não cuida, ele pode contagiar o restante do time. Pois é. Como que a gente lida com essa situação e com esse tipo de colaborador? Primeira coisa é você usar da empatia. Faça uma conversa reservada. Converse com ele e diga: olha, eu notei que você anda muito calado, menos participativo. Está acontecendo algo? Posso te ajudar em algo? Alguma coisa que esteja te afligindo? Porque se o problema for pessoal, aí você orienta com humanidade e flexibilidade. Inclusive pode aconselhar a buscar acompanhamento de um profissional que possa ajudá-lo nessa questão. Agora, se for profissional, trabalha com pequenas metas, reconhecimentos pontuais, clareza nos resultados. Começa a mostrar que ele é importante, ele faz parte do grupo, que ele é peça que interage com os demais. Porque você tem que ter bem claro contigo que as pessoas são movidas pelo reconhecimento. É fundamental. Mas diga uma coisa, está fazendo sentido para você? Se está fazendo sentido e está te ajudando, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, porque toda semana eu produzo conteúdo sobre liderança e gestão para poder ajudar você a ser um líder muito melhor e aquele líder que vai impulsionar a sua equipe para resultados maximizados e estratégias. Agora deixa eu te contar uma história real. Eu tenho várias histórias reais, mas uma mentorada minha, que ela é gerente, ocupa o cargo de gerência numa empresa, ela chegou há pouco tempo na empresa e ela teve que lidar com a resistência dos funcionários mais antigos, que também gostariam de uma ascensão ao cargo de gerente, mas acabaram não atendendo aos requisitos. Mas que são pessoas fundamentais na equipe e que têm informações que ela, como uma novata na equipe, ainda não tinha, estava caçando, estava buscando e levantando esses dados para poder fazer uma gestão de acordo. Pois bem, começou um ambiente tóxico, as fofocas, o leve trás, a omissão de informações, e isso é muito complexo. E aí nas nossas sessões de mentoria, nós fomos conversando e eu fui trabalhando essa questão dela começar a trabalhar melhor a escutativa, os feedbacks bem estruturados e esse reposicionamento, da liderança.
porque com ela eu estou trabalhando um método que eu desenvolvi que chama-se método Pacto, que eu vou falar um pouco mais à frente. E aí ela passou então a mapear o comportamento de toda a equipe. Começou a aplicar diálogos francos e estruturados. E começou a ouvir a equipe. Ainda está numa fase de construção, mas o relacionamento já melhorou muito nesse período. Porque são pessoas que têm essa questão, que vieram de gerências anteriores complicadas e agora ela está trabalhando para trazer esses colaboradores de volta para jogar no mesmo time. Então agora as colaboradoras que estavam criando a situação deixaram de ser problema e agora a gente está na fase da construção de uma estratégia para poder alavancar os resultados. E agora você pode estar se perguntando, como é que eu coloco tudo isso em prática no dia a dia? Como é que eu ponho a mão na massa e começo a transformar esses colaboradores em mais participativos? É para isso que eu quero te convidar para essa mentoria do Método Pacto, que eu desenvolvi, que é um processo estratégico e humano que já ajudou diversos líderes a ganharem confiança, respeito e resultados consistentes. No Método Pacto, nós temos a participação, em que todos precisam ser ouvidos, inclusive os difíceis. Nós temos o alinhamento, porque nessa etapa, expectativas, metas e comportamentos precisam ser ajustados e alinhados. A cooperação, a gente cria um ambiente colaborativo, onde cada um entende o seu papel e aplica com maestria, com uma cooperação mútua da equipe. Importantíssimo o uso da tecnologia, porque usar ferramentas para monitorar performance e comunicação é essencial nessa construção. Organização, planejar, delegar e corrigir com clareza, fundamental. Então o pacto é o mapa que ajuda você a sair do conflito e caminhar rumo à produtividade com equilíbrio. E para saber mais, como eu digo, é uma mentoria especializada em que eu escuto, eu analiso a sua situação e desenho a melhor forma da gente aplicar o método. Só que, como eu disse, é um acompanhamento especializado, especial. Nós temos uma procura grande pela mentoria. Logo, eu tenho poucas vagas e elas acabam muito rápido. Então, me chama no WhatsApp, o link está aqui na descrição e vamos conversar para ver como eu vou te ajudar a melhorar a sua liderança, obtendo resultados e mais produtividade com a sua equipe. Vamos conversar e ver se essa mentoria faz sentido para você nesse momento. Agora vamos ao nosso último tipo de funcionário. Esse é o famoso contaminador de ambiente. E esse é um dos mais perigosos de todos. Porque esse tipo de funcionário é o que semeia discórdia, faz fofoca entre os colegas, contamina o time, questiona a sua liderança pelas suas costas. Definitivamente, ele não está disposto a colaborar e contribuir para o resultado do time. E muitas vezes ele até parece simpático na sua frente, mas nos bastidores é onde ele desestabiliza tudo. Como é que a gente lida com esse tipo de funcionário? Não confronte diretamente, não faça isso. Mapeie os comportamentos, documente situações e construa as provas. Depois, traga esse colaborador para mais perto. É isso mesmo, traga para mais perto. Dê visibilidade e tarefas que exigem prestações de contas em grupo. Quando ele percebe que ele está sendo observado, ou ele muda, ou ele se revela completamente. E se mesmo após conversas formais, acompanhamento, feedbacks, não houver a mudança, aí sim você tem que iniciar o desligamento com base clara e justa para esse colaborador. Eu gravei um vídeo quando demitir um funcionário, que eu vou deixar o link aqui na descrição para complementar uma situação extrema no caso desses colaboradores. E aí, esse conteúdo te ajudou? Se sim, e para continuar aprendendo mais sobre liderança, gestão, confira os outros vídeos que eu preparei especialmente para você.
São vídeos semanais que eu tenho certeza que eles vão te ajudar a se tornar um líder ainda mais confiante e assertivo. Os links estão aqui na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. E nunca se esqueça, você pode liderar com respeito, firmeza e estratégia. Basta ter o método certo. Te vejo lá. Até mais. Tchau.